Vamos para a nossa aula de matemática desta semana. Então, são as páginas 76 até 80, tá? Então, tentem realizar as atividades, corrijam com atenção, aproveitem para pensar nas dúvidas, enviá-las por WhatsApp, assistam os vídeos que nós estamos enviando toda semana para ajudar nos estudos, porque os vídeos facilitam o entendimento, né, quando vocês têm dúvidas. Então, nesta semana, nós vamos falar sobre medidas, né, principalmente medidas. O capítulo, ele fala de medidas, dinheiro e divisão, mas nestas primeiras atividades, nós vamos falar mais sobre medidas de capacidade, medidas de tempo e resolver alguns problemas, tá? Então, em aulas anteriores, vocês já viram que para eu medir alguma coisa, eu posso usar vários tipos de medida. Por exemplo, se for para eu medir a minha altura, o meu tamanho, eu vou usar metro, centímetros. Agora, para eu medir o meu peso, então eu vou usar quilo, né? Eu vou usar o grama. Então, cada coisa que eu tenho que medir é um tipo de medida diferente. E nestas atividades, nós vamos falar sobre a medida de líquido, né? Como que eu meço o líquido? Então, você pode observar lá no seu refrigerante, na caixinha de leite, como é feita a medida. Então, você vai ver aqui, ó, que para medir, nesse caso, eu vou usar o litro e o mililitro, que é o ml. Então, a Lígia e o Jorge querem comprar água de coco. O vendedor disse para os dois: temos garrafa de 1 litro, o copo de 500 mililitros ou 500 ml, a mesma coisa, e o copo de 300. Vou levar a garrafa de 1 litro. E o garoto quer o copo de 300 ml, 300 mililitros. Aí, observem aí, ó, que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, 1 litro é igual a 1000 ml. Por que você tem que observar? Porque nos problemas que nós vamos resolver, você vai ter que saber isso, que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, ml é sempre menos do que 1 litro. Certo? Então, guarda esta informação para a gente resolver os outros problemas. Então, olha só o primeiro problema. Leandro levou 2 litros de suco para o lanche dos alunos na hora do recreio. Quantos copos de 200 ml ele conseguirá encher sem derramar, com a quantidade total de suco que ele levou? Então, o que eu falei no slide anterior? 1 litro é 1000 ml. Então, reparem aqui, ó, eu coloquei os copinhos aí de 200 ml, que é aqui, ó, no problema está falando isso, né? Copos de 200 ml, certo? Então, eu tenho aqui, ó, cada copinho desse tem 200. Então, se você for juntando 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, aqui eu vou ter 1000. Então, eu tenho 1 litro aqui e 1 litro aqui. Mas está falando que o Leandro levou 2 litros. Então, quantos copos ele vai conseguir encher? Então, ele vai encher 10 copos. 5 aqui, que é 1 litro, mais 5, mais 1 litro. Então, 2 litros, 10 copos. Observem com bastante atenção. Depois, o outro problema. Lídia vai preparar gelatina para a sobremesa. Para cada pacote de gelatina, são necessários 250 ml de água fria e 250 ml de água quente. Qual é a quantidade de água necessária para preparar 4 pacotes de gelatina? Então, quando eu vou resolver um problema,
é importante que eu leia bem lido o problema, que eu preste atenção nas informações que eu já tenho no problema e que eu preste mais atenção em qual é a pergunta do problema. Então, por exemplo, uma caixinha de gelatina, eu uso 250 de água fria, 250 de água quente. Então, juntando os 2 copinhos de água, eu tenho 500 ml, 250 mais 250. 500 é metade de 1000, né? Então, aqui, ó, eu tenho meio litro de água para fazer essa gelatina. Aqui, na outra caixinha, de novo, né? 250 mais 250, eu tenho mais 500 ml. Então, para preparar 4 caixinhas, eu vou precisar o quê? Né? 500 mais 500, 1000, mais 500, 1500, mais 500, 2000. Então, 2000 ml de água. Então, isso significa 2 litros, porque 1000 ml é 1 litro. Então, 1 litro para 2 caixinhas, mais 1 litro para mais 2 caixinhas. Então, preste bastante atenção aqui no desenho que a professora colocou para você entender direitinho este problema e como foi resolvido, certo? Vocês podem desenhar aí no livro ou no caderno para vocês entenderem melhor. Aí, aqui eu vou falar de um outro tipo de medida agora, eu vou falar de medida de tempo, né? Vou falar de hora, minuto e segundo. E eu tenho aí esse relógio de ponteiro, que na verdade, hoje em dia, como a gente não fica mais olhando para o relógio de ponteiro, muitas vezes a gente tem dificuldade para conseguir entender as horas nesse tipo de relógio, né? Porque a gente tem o relógio digital, tem o horário no celular, então quase ninguém mais olha o horário nesse tipo de relógio, né? Então, esse relógio, o ponteiro menor marca as horas. Então, quando eu penso no ponteiro menor, eu vou olhando estes números e aí não fica difícil, né? Porque quando ele tá no 1, eu sei que tá perto ou é 1 hora, quando tá no 2 é 2 horas. Então, o pequeno vai marcar sempre as horas, mas o grande, ele marca os minutos. E aí, na hora dos minutos, eu tenho que interpretar esse número diferente, porque daí ele não é mais, né, 1, 2, 3. Por isso que às vezes ele fica bem difícil, tá? Mas eu vou estar enviando para vocês uns vídeos para vocês assistirem, tá bom? Para que vocês consigam tentar entender melhor como eu calculo o horário neste tipo de relógio. Então, aqui no primeiro, eu tenho as atividades da Cláudia, né? Todas as terças-feiras ela tem várias atividades e tem aí o horário de cada uma. Então, entrada na escola. Então, o ponteiro menor está aqui no 8 e sempre que o grande está aqui no 12, isso significa que o ponteiro pequeno já deu a volta inteirinha e a hora está certinha, né? Então, 8 horas. Saída da escola. O pequeno está aqui no 11 e o grande está no 6, que aqui, como eu falei, eu calculo diferente, né? Eu vou contando aqui, geralmente tem uns risquinhos, aqui pequenininho que eu não tô, nesse relógio eu não tô enxergando, que ele vai contando os minutinhos, né? Então, ele conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando chega aqui no 1, eu conto 5. E assim eu vou contando, né? Até chegar no 60 aqui no 12. Então, aqui são 11 horas e 30 minutos, ou 11h30. Aqui, o pequeno tá quase no 2 e o grande está aqui no 9, né? Então, o grande aqui tá marcando minutos. Então, isso significa que é 1h45, né? Quase quando chegar aqui no 12 que vai ser 2 horas certinho, não é 14 horas ainda. Falta 15 minutos, né? Aqui eu tenho o pequeno também, tá quase aqui no 3, no 15 horas, né?
mas o grande também está. Então, é 3, foi andando o ponteirinho, e 3h15, ou 15 horas e 15 minutos. Aí eu tenho algumas perguntas, né? Quanto tempo Cláudia fica na escola às terças-feiras? Então, eu tinha que olhar lá no relógio que ela entra na escola às 8 da manhã e ela sai às 11h30, então ela fica 3h30 na escola, ou 210 minutos, né? Como que eu calculei esse horário em minutos? Eu peguei 3 horas, e aí, sabendo que 1 hora é 60 minutos, eu fiz 3 vezes 60, que deu 180, e aí mais meia hora, que é 30 minutos, deu 210 minutos. Certo? Então, a letra A é isso, 3 horas vezes 60 minutos, que é 1 hora, deu 180 minutos, mais 30 minutos, que é meia hora, 210 minutos. Qual é a duração da aula de violão de Cláudia? Então, a mesma coisa, você vai olhar lá o horário que ela entra para essa aula. Então, ela entra para a aula, né, 15 para as 2 e vai até 3h15. Então, 1h30, ou 90 minutos. Vamos falar sobre compromisso com horário. No dia a dia, é comum acontecerem imprevistos que nos fazem chegar atrasados a um compromisso. Quais atividades do seu dia a dia têm horário marcado para começar? Eu espero que sejam as nossas atividades, porque é muito importante você ter um horário certinho para estudar todos os dias. Igual como a gente está lá na escola, né? Que tem horário para entrar, tem horário do lanche, tem horário de ir embora, porque assim a gente se acostuma com a rotina e fica um pouquinho mais fácil da gente fazer as atividades, certo? Então é importante que vocês tenham um horário certinho para começar os estudos. E você acha importante as pessoas respeitarem o horário de um compromisso? O que vocês acham? Né? Pensem aí sobre isso. Resolvendo mais problemas, né? Então, aqui eu tenho mais problemas para resolver com horário, né? Medida de tempo. Um avião decolou do aeroporto às 16h15. Aterrissou 45 minutos depois. Que horas ele aterrissou? Então, olhem aí, eu deixei o reloginho aí do lado para vocês. É importante que vocês desenhem no caderno ou no livro um reloginho, façam os ponteiros para que vocês consigam entender, né, essa questão da hora, porque é mais fácil tentar entender pelo relógio do que tentar realizar cálculo, né, armar uma conta, fazer uma operação. Então, pelo relógio fica um pouquinho mais fácil, né? Não que seja fácil, porque o horário, como eu falei no relógio, é difícil porque a gente não usa mais esse tipo de relógio, né? Mas é importante saber, é uma coisa importante da gente saber em matemática. Mas você pode tentar, ó, colocar o ponteirinho lá, né? No 16 horas, que é lá no 4, né? E no 3, que é o 15. Certo? Então, você coloca o ponteirinho lá e tenta 45 minutos, tenta contar aí 45 minutos, como eu falei, usando a tabuadinha do 5, para ficar um pouquinho mais fácil, para você conseguir descobrir por que é 17 horas. Mesmo que você não tenha feito o problema, agora você está corrigindo, está vendo qual é a resposta, você vai lá no reloginho e tenta descobrir por que será que deu 17 horas, certo? Um avião decolou às 12h15 e aterrissou às 16h30. Qual foi a duração da viagem, né? Então, ó, 15 minutos, né? Aterrissou 30 minutos, então você já sabe que 30 menos 15, ele é 15. E 12 menos 16? Ah, é 4. Então, durou
4 horas e 15 minutos. Também importante ir lá no reloginho, tentar fazer lá no relógio os ponteiros para tentar entender, né? Porque às vezes a gente só corrige, coloca a resposta, mas na verdade não entendeu por que deu essa resposta. Um avião aterrissou às 15h40, depois de 3 horas de voo. A que horas o avião decolou do aeroporto, né? Então, ali também é só você fazer 15 horas e 40 minutos menos 3 horas, né? Então, 15 menos 3, 12. Então, 12 horas e 40 minutos. Na rodoviária do Vale Encantado, é possível consultar em um quadro os horários de partida e de chegada dos ônibus. Então, eu tenho aí uma tabela. Então, numa coluna eu tenho o número dos ônibus, o destino. O que é destino, né? Para onde que eles estão indo, certo? Porque eu já sei que a rodoviária fica em Vale Encantado. Então, eles estão saindo do Vale Encantado, indo para essas outras cidades. Horário de partida e o horário de chegada. Então, observem aí essa tabela. De acordo com as informações do quadro, responda: há algum ônibus que tem horário previsto de chegada após as 6 horas da tarde? Então, 6 horas da tarde, que hora é mesmo? Então, 6 horas da tarde é a mesma coisa que 18 horas, né? Então, quais são os ônibus que têm horário previsto para depois das 18 horas? Então, eu tenho o 23, que é 19h30, e eu tenho o 28, que é 18h30, certo? Se o ônibus de número 16 atrasar 15 minutos, então, lá o ônibus 16, ele tem que sair lá do lugar, né, do ponto, às 13 horas e 20 minutos. Se ele atrasar 15 minutos, né, então, ó, 20 mais 15 é 35. Então, ele vai sair da rodoviária às 13 horas e 35 minutos, certo? Então, turma, esta é a nossa aula de matemática desta semana, né? Eu sei, entendo que tá sendo, né, difícil porque a gente não tá lá na sala para tirar as dúvidas, para vocês irem participando da aula, para a gente resolvendo os exercícios juntos, mas eu estou aqui sempre gravando os vídeos, tentando conversar bastante, falar bastante sobre as atividades para tentar ficar um pouquinho mais fácil para vocês resolverem, tá? Então, mesmo que vocês não consigam, corrijam direitinho, não tem problema. Eu estarei enviando alguns vídeos para vocês sobre medida de capacidade, sobre medida de tempo. E vocês também podem pesquisar outros vídeos, certo? Para ajudar vocês a entenderem melhor as atividades. Boa aula para vocês!